Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Continuando hoje, mais um dos nossos vídeos de ensinamentos. Mas hoje eu vou passar uma tarefa para ser cumprida amanhã. Não custa lembrar, certo? A tarefa passada hoje deverá ser cumprida durante todo o dia de amanhã. Então vamos lá. Qual será a nova tarefa? Uma tarefa simples. Vocês já estiveram se limpando através da água? Vocês já mudaram a forma de falar? Então agora vocês vão ser gratos. Gratos por tudo. Por cada coisa que vocês tiverem nas mãos, por cada momento, vocês serão gratos. Não precisa dirigir a gratidão a ninguém. Apenas dizer: eu sou grata, eu sou grato por isto, isto e isto. Mesmo que seja um momento de dor, um momento de sofrimento, porque são esses momentos que trazem a evolução. Então sejam gratos por eles, porque está lhe sendo dada a oportunidade de evoluir. Nestes momentos mais infelizes, muitas vezes vocês se pegam perguntando por que vocês estão passando por aquilo. E eu já disse, a pergunta não é esta. A pergunta não é o porquê. A pergunta é: qual lição tenho que aprender deste sofrimento? O que este sofrimento está me mostrando que eu preciso mudar, que eu preciso agir, que eu preciso tomar uma decisão? Esta é a pergunta correta. Pois nenhum sofrimento vem por castigo. O sofrimento vem para que vocês percebam de maneira um pouco mais intensa aquilo que vocês ainda não perceberam. Vocês já passaram várias vezes pelo problema e deixaram ir embora, sem atuar, sem fazer nada, sem tomar nenhuma ação. Então ele vai voltando, cada vez mais profundo, cada vez mais dolorido, para que vocês parem e analisem o que precisa ser feito naquela questão. Então está passada a tarefa. Como eu havia dito ontem, hoje vamos falar dos jovens que vocês têm em casa. Vamos englobar, quando digo jovens, aqueles que nasceram da década de 90 para cá, pois já estamos começando uma nova linhagem de crianças. Então vamos falar desses que vieram da década de 90, que são as crianças índigo. Hoje, nem tão crianças mais. A maioria já são adultos, com suas próprias decisões
e seguindo de acordo com as suas próprias ideias. Você já não tem mais domínio, nem tanta influência quanto vocês tinham quando eles eram crianças. Então, para muitos de vocês, pais e mães, está sendo difícil ver esses seus filhos tão afastados da espiritualidade, tão afastados deste mundo novo que se aproxima. O que vou dizer aqui não é uma regra. Não posso afirmar que 100% dos jovens que nasceram na década de 90 são almas de fora. Não são. Existem muitos jovens que são daqui, almas da Terra. Almas com grande bagagem já de experiências, de reencarnações. Então, como saber se seus filhos são, ou melhor, se seus filhos foram crianças índigo ou não? Também não há uma regra. Também não há como eu dizer para vocês: bom, a partir de agora, quem for assim, assado, era uma criança índigo. Não há como eu fazer isso. Não há como eu dizer isso. Apenas vocês têm que observar. Muitos possuem já uma consciência em relação ao mundo e ao planeta já desenvolvida. Coisas que vocês nunca conversaram, nunca passaram, mas que eles trazem desde pequenos de uma forma natural. Então essa é uma primeira pista. Foram aquelas crianças que sempre tiveram um olhar de amor por Gaia, pelos animais, pelas pessoas, pelo mundo. Sempre foram crianças amáveis, dóceis, sempre prontas para ajudar o próximo. E assim cresceram. Hoje são adultos. Muitos permanecem com as mesmas ideias. Porém, não são atuantes o tanto que vocês gostariam que fossem. Muitas vezes vocês, pais despertos, comentam algumas coisas e eles simplesmente não ligam, questionam, não aceitam. E aí vocês se perguntam: mas se são crianças tão preparadas, por que são tão rebeldes em relação às coisas que dizemos? Para a proteção deles mesmos. É como eu disse, não existe uma regra. Então, não é afirmar que todos os jovens que nasceram naquela época serão despertos. E isto é para a própria segurança deles. Entendam o seguinte: esses jovens vieram de fora, vieram com uma mentalidade muito evoluída para dar prosseguimento ao mundo novo, para tomarem as decisões como governantes, para dar o exemplo a vocês do que acontecerá na próxima dimensão. Então eles terão uma ação, uma atitude muito importante.
Mas de que adianta eles agora se lembrarem disso? Muitos se lembram e estão atuantes e conscientes daquilo que têm que fazer. Mas tem uma grande maioria que ainda não. Que continua achando que isso tudo é uma grande ilusão, que não existe realmente nada disso que vocês falam. Mas não se preocupem. Eu já comentei sobre isso há um tempo atrás e estou voltando a este assunto porque ele se faz necessário. A cada dia, o seu planeta penetra mais no cinturão de fótons. O seu sistema solar está sendo cada vez mais banhado por essas energias. Então, o momento do despertar deles está muito mais próximo. É como se de repente acontecesse uma grande epidemia entre os jovens, em que eles passarão a falar coisas que vocês nem imaginam. E sentirão que precisarão tomar muitas atitudes para começar a fazer valer a missão a qual eles foram incumbidos. Então, por que este assunto está voltando agora? Porque a vida deles vai mudar. Muitos já são chefes de família, já tiveram filhos, inclusive. Porém, nem todos têm esposas ou esposos despertos. E aqueles que estão ao lado não entenderão nada. Então, o que posso dizer? O que eu tenho a dizer hoje aqui é pedir a vocês que os ajudem. É pedir a vocês que os apoiem, pois as decisões que eles irão tomar não serão bem aceitas por muitos. Pois eles terão que se dedicar totalmente a este novo caminho. Eles precisam começar a preparar o planeta para o evento que virá. E eles estarão todos unidos. Não, detalhes eu não posso dar. Eu só estou dizendo que muita coisa vai mudar. Então, quando seus filhos começarem a chegar em casa e dizerem: larguei o emprego, larguei o estudo, larguei tudo porque tenho uma missão a cumprir. Não fiquem achando nem cobrando que eles são loucos. Então aí está o momento em que vocês, pais despertos, terão que apoiá-los. Porque eles serão os pilares do novo mundo. Os pilares do evento. Então, se vocês não os apoiam,
não haverá problema algum, porque eles vão seguir o caminho deles, independente do que vocês fizerem ou não. Então, praticamente estou me dirigindo aos pais, porque se as esposas e esposos não estão despertos, o que estou dizendo aqui não é para eles. É para muitos pais que ainda têm seus filhos próximos a si e que podem orientá-los e ajudá-los. Então será de suma importância que vocês deem esse apoio, sem cobranças, sem ficar cobrando que eles têm que seguir a vida terrena, porque não é essa a missão deles. A missão deles é bem diferente. Então respeitem, aceitem, é o que vocês têm que fazer. E sejam gratos por ter um filho com tamanha missão. Para aqueles pais e mães que têm seus filhos índigos, na verdade vocês não estão despertos à toa. Vocês são os guardiães deles. Então compete a vocês protegê-los, não afastá-los. Se vocês já estão despertos, justamente é para que vocês sejam fortes o bastante para protegê-los e apoiá-los. Esta é a função de vocês. Aqueles jovens que vieram em famílias, cujos pais ou familiares não estão despertos ainda, com certeza se afastarão. Com certeza vão procurar ao lado de algum outro que sofre do mesmo problema a companhia e o apoio. E muitos jovens vão se reunir. Vocês perceberão isso. Como se eles formassem uma grande equipe. E, na verdade, é o que eles serão, uma grande equipe de luz. Então, responsáveis por aqueles que foram crianças índigo, mas que continuam sendo almas índigo. Aceitem seus filhos com a missão que eles têm. Eles são os pilares do novo mundo. Então agora vou fazer um comentário sobre o que está acontecendo com muitos jovens que estão se perdendo nas drogas, no vício, na depressão, nas doenças e perdem totalmente o controle e o sentido da vida. Muitos, exatamente por não terem pais despertos, não tiveram boas orientações. Sempre foram muito retraídos, um pouco até rebeldes, e acabaram tomando rumos de vida
não muito saudáveis, fazendo com que suas proteções e suas armaduras naturais fossem praticamente destruídas. E aí, o que acontece? Os escuros se aproveitam, pois eles têm total consciência de tudo isso que estou falando aqui. Eles sabem que essa grande massa de jovens que nasceram nessa época, Plim Plim, que nasceu nesta época, são pilares de luz. Então eles têm que atrapalhar. Eles têm que destruí-los, para que nada do que está sendo dito aconteça, ou que pelo menos eles atrapalhem bastante, porque eles sabem que não tem como impedir o que irá acontecer. Mas já que eles perderam, vamos derrubar um monte de jovens, mantê-los na terceira dimensão. E é isso que eles têm feito. E aí vocês veem um grande número de jovens se suicidando, se perdendo nas drogas, seguindo caminhos totalmente contrários à missão que lhes foi incumbida. Então, aqueles responsáveis por esses jovens estão sofrendo na carne o total despreparo deles mesmos, porque eles não aceitaram evoluir, não aceitaram despertar. E aí está o resultado. Não, isto não é regra, porque tem muitos de vocês que são despertos e os filhos estão neste caminho. Aí eu não vou aqui entrar no mérito da questão, mas muitos deles, na sua grande maioria, exatamente por se sentirem deslocados desse mundo, se sentirem diferentes, não conseguem entender seus próprios sentimentos e se perdem. E muitas vezes vocês, responsáveis, não se apercebem disso. Acham que é pura rebeldia, que seus filhos não estão doentes. E quando se dão conta, perderam o ponto. E agora estão chorando e desesperadamente pedindo ajuda. Nenhum jovem entra nas drogas, nos vícios, se tiver uma boa orientação, se tiver amor, se tiver diálogo, pois ele não irá encontrar nesses subterfúgios aquilo que ele não tem em casa. Então muitos de vocês deveriam fazer um meia-culpa e analisar o ponto onde vocês erraram. Muitos, mesmo tendo muito amor em casa, muito diálogo, muito tudo, se perderam no caminho. Aí em função do meio, em função das amizades, em função dos caminhos escolhidos. Aí, neste caso, vocês não têm o que fazer, nem o que se arrepender. Foi uma escolha daquela alma.
É como se aquela alma tivesse se adaptado tão bem aqui à terceira dimensão que ela se perdeu. Então, meus irmãos, temos muitos exemplos, muitos casos, muitos jovens diferentes. É como eu disse, não existe uma regra. Não tem como rotularmos. Não tem como vocês simplesmente saberem. Vocês só terão que esperar. Mas uma coisa digo, o momento está mais perto do que nunca. Primeiro, porque o próprio eu superior deles está atuando, já colocando-os no caminho para chegar à missão. A única coisa que é importante neste processo todo é o amor. É o amor de vocês que os criaram. Para que haja o entendimento, a aceitação, sem julgamentos, sem críticas. Entendo que não será fácil, pois muitos vão abandonar as suas famílias, inclusive com filhos. E serão atacados, serão recriminados, serão julgados, serão condenados por terem tomado tal iniciativa. Então é isto que estamos alertando. Antes de julgá-los, percebam o porquê. Como eu disse, não há regra. Não é porque amanhã um jovem vai abandonar a sua família que ele é um desperto, é uma alma índigo. Não há regra. Apenas vocês têm que estar atentos para entender as razões. Porque no começo, apesar dele despertar, ele ainda vai estar bastante confuso e precisará muito do apoio daqueles que os criaram, que têm todo o amor por eles. Então não basta vocês dizerem que estão preocupados porque eles ainda não despertaram. Os problemas ainda estão por vir, porque nada será fácil. Nada será fácil para eles e nem para vocês. Por isto o assunto está voltando hoje para que vocês estejam atentos e estejam prontos para uma grande massa de jovens que, de repente, tomará atitudes aos olhos de muitos rebeldes, inconsequentes, mas que, pelo contrário, eles estarão preparando o seu planeta. Porque eles não são daqui. Eles vieram de muito longe. São almas muito evoluídas.
e estarão prontas para cumprir a missão. Como vocês dizem, doa a quem doer. Então, meus irmãos, este foi um vídeo de alerta para aqueles que convivem com esses jovens. Não, vocês não têm que ficar todos os dias preocupados. Vocês têm que apenas doar amor. Emanem muito amor e muita luz, para que este processo do despertar deles seja o mais suave possível, porque não será fácil para eles também. Não pensem que para eles será fácil, porque não será. Então, emane muita luz, emane muito amor para os seus filhos. E estejam prontos para estender a mão no momento que eles precisarem de vocês. Sem julgamentos, sem críticas. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui a cada dia preparando vocês mais e mais para a caminhada que está se apresentando à frente. E tenho certeza, vocês estão trilhando e criando um caminho cada vez mais iluminado.